Vamos ficar caindo. Foram ditas palavras aqui que eu queria rapidamente corroborar com o que foi dito, porque eu creio que são palavras de Deus quando são ministradas palavras de bênçãos, quando são ministradas palavras, olha, aqui tem empresários, Deus quer trazer prosperidade, e sim, Deus quer trazer prosperidade, Deus quer fazer você crescer. O Salmo 1, né, quando fala, eu vou até ler aqui, feliz é a pessoa que não segue o conselho dos maus, nem vive como os pecadores, nem faz parte dos que zombam do que é bom. Pelo contrário, eles têm prazer nos ensinamentos do Senhor e medita nesses ensinamentos de dia e de noite. Veja que a parte que o Dida citou é antecedida quando ele diz que essa pessoa é como árvore plantada junto a um rio, dá o seu fruto no momento certo e as folhas nunca caem. Tudo o que essa pessoa faz tem êxito. Existe algo que antecede essa parte do texto. Ele diz lá que ele medita nos ensinamentos do Senhor de dia e de noite. Amém? Vamos orar, Senhor. Nós queremos nessa noite pedir que o Seu Espírito Santo venha falar conosco, venha nos comunicar, Senhor, a palavra vinda do Seu coração, que nós possamos ser ensinados nessa noite, Pai, que nós saiamos daqui com uma palavra vinda do trono da Tua graça, que nós possamos aplicar e que verdadeiramente sejamos prósperos, que verdadeiramente nós sejamos como árvore plantada junto a ribeiros, que nós sejamos aquilo que a Tua palavra diz, que tudo aquilo que nós colocamos nas mãos, que tenhamos êxito. Amém? Eu queria aproveitar então, esses dois momentos. Eu creio na bênção do Senhor, eu creio na prosperidade do Senhor, eu creio que tudo aquilo que eu colocar a mão vai ter êxito. Mas eu preciso dizer que o que precede essa parte do texto, ela é muito importante, que diz, aquele que medita nos ensinamentos de Deus de dia e de noite. A Bíblia, nós sempre ouvimos falar que a Bíblia é o manual do proprietário. Quem já ouviu? Os mais antigos lá na comunidade, sempre falavam assim, olha, leia a Bíblia, porque a Bíblia é o manual do proprietário. O que se quer dizer com isso? Que na Bíblia existem os princípios que são aplicáveis às nossas vidas, para que nós possamos verdadeiramente ser usados para aquilo que nós fomos criados. O manual do proprietário é quando você tem algum equipamento, você compra e ainda não sabe usar, ele tem uma série de recursos, mas você não sabe como usar. Então, você pega o manual e lê, e o manual vai te ensinando. Fala, olha, se você apertar esse botão, ele vai dar esse resultado. Se você fizer essa configuração aqui, você vai ter esse outro resultado. E a palavra de Deus, a Bíblia, como nós dizíamos antigamente, é o manual do proprietário. Por isso que lá o salmista disse, olha, aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, e já indo logo para outra parte diz, aquele que medita nos ensinamentos do Senhor, de dia e de noite, esse é que será bem-sucedido. Veja que ele não generaliza. Eu creio que a bênção de Deus é para todos, mas nem todos estão debaixo da bênção do Senhor. Nós precisamos entender muito bem isso, porque nós vimos para a igreja e muitas vezes na emoção, quando nós ouvimos uma palavra poderosa ministrada de bênção, eu creio, nós não podemos entender que isso acontece automaticamente. Porque a Bíblia, Deus, Ele estabelece princípios. E esse manual que é a Bíblia, ele nos
informa sobre princípios espirituais e sobre princípios seculares. Nós temos que entender isso. Os princípios bíblicos seculares, qualquer um que colocar em prática vai colher o resultado. A pessoa não é cristã, ela é agnóstica, ela não crê em Deus, mas ela coloca em prática os princípios que estão na Bíblia, princípios seculares, ela vai ter resultados. Então, eu gosto muito de, quando prego, falar de princípios. Porque o que é princípio? Princípio é uma lei aplicável na nossa vida. É assim, depois que eu saio da pregação, aí você pergunta, mas e agora? Quando você aprende princípios, você sai da igreja, tem a pregação e fala, bom, e agora eu vou fazer isso, isso e isso, que vai ter esse e aquele resultado. Amém? A lei da semeadura é ou não é um princípio? A lei da semeadura, por exemplo, eu posso aplicá-la em relação a questões profissionais? Posso. Eu posso aplicá-la em relação a questões financeiras? Eu posso. Eu posso aplicar a lei da semeadura em relação a questões ministeriais? Eu posso. A lei da semeadura é, olha, tudo aquilo que eu plantar, eu vou colher. Então, se eu, no meu ministério, se eu planto de tal forma que eu me estruture, por exemplo, quando eu vou pregar, eu sento, eu pesquiso, eu penso em como expor, eu penso qual é a melhor maneira de expor para que as pessoas entendam, eu crio uma estrutura de pregação. Então, naturalmente, quando eu prego, e eu consigo transmitir o conhecimento que Deus trabalhou na minha vida, eu estou colhendo algo que eu semeei. Então, se eu vou estudar um instrumento, se eu estudo escala, estou semeando. Na vida financeira, se eu vou lá e faço um orçamento familiar e começo a gerar controles, e eu identifico, olha, eu preciso reduzir o custo aqui, eu preciso aumentar meu ganho, eu estou plantando, dá ou não dá resultado? Não estou falando que você vai ficar rico e milionário, estou falando de ajustar a sua vida em função de princípios. A lei da semeadura em relação à questão profissional. Eu começo a trabalhar, me esforço, me dedico, estudo, me aperfeiçoo. Quando surgir uma vaga para alguém mais qualificado, essa vaga vai ser para quem? Para quem se qualificou, para quem plantou e semeou, ou para aquele que ficou parado olhando o vento? Então a lei da semeadura ela é aplicável independentemente se a pessoa é cristã ou não. Então a Bíblia ela traz princípios que, se nós colocarmos em prática, nós vamos ter resultados. E lá em Salmo ele diz, olha, se você meditar na palavra, se você meditar nos ensinamentos, se você pegar lá o manual do proprietário, aquele que te criou com um propósito, e aí ele começa a te dizer como é que você tem que agir, como é que você funciona, quais são as leis que regem a sua vida. Você buscou na Bíblia e entendeu. O resultado é que você vai ser bem sucedido em tudo aquilo que você fizer. Amém? Rapidamente, eu queria compartilhar com vocês um princípio ensinado em Mateus 25. Mas antes eu quero colocar um questionamento. A Bíblia ela tem alguns ensinamentos que são duros. Se você lê aquilo e sem se aprofundar, você fica com aquele sentimento de que parece ter alguma coisa errada. A Bíblia tem uma frase que ela fala: aquele que tem será dado, mas aquele que não tem, até o que tem será tirado. Uau! Não parece algo duro?
chegar para alguém e falar, você não tem? Então, o que você sobrou aí? Vou tirar de você. Chega lá, tem um mendigo pedindo, um cestinho lá pedindo um trocado, você olha e fala, quanto troco você ganhou aí? A Lilica que gosta de mendigo, né? Gosta de dar dinheiro para o pessoal do semáforo. Aí você chega e fala, o que você... Aí, daí, vai lá e toma. É injusto, não é? Deus está falando através do ensinamento de um princípio, falado pelo próprio Jesus, ensinando os seus discípulos, falou, olha, em um dado momento ele fala, aquele que tem será dado, mas aquele que não tem, até o que tem será tirado. Já parou para pensar nisso? Ele está querendo ali ensinar um princípio. É lógico que ele não está ensinando alguém para que não tenha e que seja tirado. Ele está ensinando os seus para que eles tenham e que seja dado mais ainda além do que ele já tem. Só que para isso ele coloca algo que é algo realmente prático, é um princípio de vida. Vamos ler lá então Mateus 25, de 14 a 30, diz, e também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, ele está falando de dinheiro aqui, tá? Não é talento, eu sei tocar um instrumento, eu sei, está falando de dinheiro, de bens, está falando de recursos. A um ele deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um, presta atenção, a cada um de acordo com a sua capacidade. Guarda isso. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente e aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2, mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse, o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu, muito bem, servo. Muito bem, servo bom e fiel. Olha o princípio. Você foi fiel no pouco, eu te porei sobre o muito. Isso é um princípio. Você foi fiel no pouco, eu te porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse, o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse, sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo. Guarda isso. Por isso tive medo. E saí e escondi o seu talento no chão. Saí e escondi o seu talento no chão. O Senhor respondeu, servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois quem tem, mais será dado e terá em grande quantidade. Mas quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Amém?
Eu queria compartilhar aqui alguns princípios aprendidos, eu vou passar rapidamente. Um dos princípios que nós aprendemos é o princípio da mordomia. Mordomia significa, o mordomo é aquele que administra os bens do seu Senhor. Nós precisamos entender que tudo aquilo que nós temos, desde a vida até bens, recursos, tudo pertence ao Senhor, tudo é para a glória do Senhor. Se eu sou um músico talentoso, coisa que não sou, mas se eu sou, é para glorificar o Senhor. Tem músico aí que o cara tem um pouquinho de talento, tem um pouquinho de evidência, já começa a sair falando bobagem por aí. Eu toco mais que todo mundo, músico gospel, ele não sabe, não entendeu que trata-se de adoração. Não que nós não devamos buscar fazer o melhor, mas quando nós tocamos um acorde que seja, mas se ele produzirá adoração, ele está produzindo muito mais que Beethoven, muito mais que os músicos mais capacitados que existem. Amém? Amém? Então o primeiro princípio é: tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu sou, não é meu, é para que eu administre. O texto fala que o Senhor, Ele entregou algo que depois iria ser dado conta para Ele. O meu carro não é meu, minha casa não é minha. Eu tenho que entender que Deus colocou na minha mão, mas Ele colocou para que eu fizesse prosperar. Então, o primeiro princípio é o princípio de mordomia. E ele fala: fostes fiel um pouco, sobre o muito eu te colocarei. Como que isso se aplica na vida cotidiana? Não quer que vida real, mas na vida cotidiana. Digamos que você esteja em uma empresa, e aí tem dois funcionários. Um é aquele dedicado, que faz mais do que aquilo que é pedido, que está sempre à disposição. Ele não tem um cargo alto, mas ele começa ali na base e começa a entender tudo aquilo que faz parte da sua atividade, e ele começa a aprender mais. E aí surge uma oportunidade de promoção. Quem que vocês acham que vai ser promovido? Esse ou aquele outro que vai só piorar? Aquele que se dedicou, isso é uma empresa séria, né? Tem empresa que faz o contrário, mas uma empresa séria. Aquele que se dedicou, aquele que está apto para fazer melhor. Eu trabalho hoje, atuo, né, na gestão de equipe e trabalho com vendas. E aí tem lá a equipe que eles recebem contatos de pessoas que se interessaram pelo produto. E aí tem lá 8 pessoas. Só que esse contato, ele é resultado de todo um trabalho de marketing que tem um custo. E quando chega na mão dele, chega algo valioso ali. E aí uns vão atender 5 horas depois, o outro deixa para 2 dias, o outro atende 10 minutos depois. E esse vende. E aí começam a chegar os contatos. E aí tem aquele que vendeu e ganhou dinheiro, e aí ele cada vez mais é bem sucedido. Para quem vocês acham que quando chega um contato eu vou passar? Para aquele que se dedicou, que vendeu mais, ou para aquele que foi negligente e não vendeu nada? Daí a forma prática, né? Aquele que teve resultado, ganhou dinheiro, ele vai ter mais ainda. Por quê? Porque ele dá resultado. Porque eu sei que se eu jogar na mão dele, ainda que ele não consiga fazer a venda, mas ele fez o melhor possível. A pergunta que eu faço é a seguinte:
Você tem feito o melhor possível com os recursos que Deus tem te dado? Às vezes a gente vem na igreja e vem, eu quero bênção, quero bênção, quero bênção. Eu montei, há um tempo atrás, uma empresa e assim, quem monta empresa, quem vê que é uma dificuldade até engrenar as coisas, e eu precisava fazer algumas mudanças e não tinha dinheiro, e orando a Deus, pedindo recursos, até que um dia ele falou para mim: espera aí, dá uma olhada na sua volta, você está cheio de recursos. E eu comecei a olhar as coisas soltas que estavam lá e não usava, e que estava fora da forma como deveria usar. E eu comecei a olhar o tanto de recursos que eu tinha, e deu um estalar. Era que eu comecei a montar, era um mostruário de vendas semi-joias, né? E tinha uma parte que estava feia, mas eu tinha um outro tecido que poderia forrar e ficar bonito. E a hora que eu terminei, eu olhei e não acreditei. Eu tinha tudo o que eu precisava ali, só que eu não conseguia enxergar. E mais do que isso, eu não estava fazendo um bom uso dos recursos que Deus já tinha me dado. A pergunta que eu faço para você, que vem buscar bênçãos, né? E tem igrejas que a tônica é: olha, vem buscar bênção, vem aqui que Deus vai te abençoar. Eu pergunto: será que Deus já não tem abençoado? Será que se você olhar do lado, não tem recursos ali que Deus te deu e que você não está usando? Eu aprendi isso, eu estava vendo um vídeo aula, eu queria trocar a pedaleira é esse equipamento aqui, que liga a guitarra, você sabe os sons, e eu estava pesquisando com uma pessoa que dá cursos, e ele falou o seguinte: olha, se você já tem um equipamento, e se você não usa ele na totalidade, nem pense em comprar outro. Porque senão você vai comprar o mais caro e você não vai usar os recursos que esse equipamento vai te proporcionar. Você vai jogar dinheiro fora. Não é isso que o texto está dizendo aqui? Quando ele fala que Deus nos deu recursos para cada um conforme a sua capacidade. E aí uns foram e negociaram e aplicaram e trouxeram mais ainda, multiplicaram o recurso. Será que nós temos multiplicado os recursos que nós temos nas nossas mãos? Ou somos aqueles que... já deu. Ou somos aqueles que só ficam: eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Por isso que é algo tremendo, irmãos, quando nós reconhecemos a Deus, é a gratidão. Quando nós temos um coração grato, nós conseguimos enxergar em cada ação de Deus um recurso tremendo para as nossas vidas. Outra coisa que eu posso destacar aqui desse texto, outro princípio, é da persistência. A Bíblia não relata as dificuldades que aqueles primeiros tiveram em potencializar o patrimônio que Deus tinha dado para eles. A Bíblia não fala. Ela fala: olha, eles foram lá, negociaram e conseguiram mais 5. Mas eu pergunto, na vida real, quando você vai e vai utilizar o recurso, vai negociar e vai fazer com que as coisas aconteçam, é fácil? Eu imagino que para eles não tenha sido fácil. Que não foi algo automático. Chegou o recurso, ele foi lá e falou: eu vou fazer uma jogada aqui e ganho mais 5, e ganho mais 10. Eles tiveram que planejar, tiveram que, talvez, correr riscos. Eles tiveram que ter persistência. A Bíblia não fala quanto tempo aquele senhor demorou para voltar, mas, com certeza, esses que tiveram êxito, tiveram várias dificuldades. Hoje existe um princípio, um termo muito usado no meio do empreendedorismo, que é unstoppable, imparável.
Eu sou imparável. Porque os empreendedores identificaram que não é fácil conseguir os resultados. E que muitos param no meio do caminho. E aqueles que são bem-sucedidos, eles falam, olha, eu sou imparável, porque eu vou me deparar com dificuldades, eu vou me deparar com situações adversas, mas eu não vou parar, porque eu sou imparável. Será que você é imparável? Ou você acha que Deus vai te dar um recurso e as coisas vão começar a brotar na sua vida? Ou você acha que Deus vai te dar um recurso para que você cresça, para que você passe por obstáculos, e ao passar pelo obstáculo, você se torne alguém mais preparado? Um soldado um bom soldado não é formado no sofá, mas na frente de batalha. Diga, eu sou imparável. Eu sou imparável. Eu sou imparável. Eu sou imparável. Que eu vou, tropeço, levanto, e aí vai lá, né, de fura um pneu, você põe outro, recalchuta e vai. Eu sou imparável. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Amém? A persistência é outro princípio. Outro princípio é não nos acomodar. Quando a gente fala de prosperidade, às vezes as pessoas acham, o Valber está falando para todo mundo ficar rico. Prosperidade não é nada mais do que você crescer. Você não precisa ficar milionário, mas se eu for analisar a minha vida há um tempo atrás, eu não tenho dinheiro, mas eu sou próspero. Porque se vocês forem ver de onde eu saí, das dificuldades, sabe, das limitações, o pastor não sabe, ele acompanhou, né? E aí você vai falar assim, milionário, eu não sou, mas eu sou próspero, porque eu tenho crescido a cada dia. E coloca isso na sua cabeça, porque às vezes você olha e fala, porque eu não ganhei muito dinheiro, eu não sou próspero. O que define se você é próspero ou não é se você cresce um pouco a cada dia, um pouco a cada mês. Se você olhar para o ano passado e para esse ano e falar, olha, eu estou melhor do que estava, então você é próspero. Agora, o que nós aprendemos aqui é que nós não devemos nos acomodar. Não devemos pegar o talento e enterrar ali e ficar parado. Ou chegar até um ponto e falar, olha, já cheguei onde eu queria. Há algum tempo eu preguei aqui e falei que o oposto de sucesso não é fracasso. Alguns vão lembrar. O oposto de sucesso é comodismo. Porque quem fracassa, ele olha e fala, eu preciso mudar, eu preciso transformar. E ele tira a força, não sei de onde ele vai. Agora o acomodado não. Fala, tá ruim, mas tá bom, né? Eu não ganho o salário que eu queria ganhar, mas o que eu ganho tá bom, né? Eu não estou fazendo aquilo que eu poderia fazer, mas o que eu fazer tá bom, né? Fracasso. Não nos acomodar, não devemos enterrar o nosso talento. Só vou falar mais dois rapidamente para fechar aqui. Não nos rendermos ao medo. Sabe, você crescer dá medo. Tem igreja que não cresce porque tem medo de crescer. Porque crescer implica que vão chegar pessoas aqui que não são as pessoas que a gente já está acostumado. Vão chegar pessoas com problemas, falam, puxa vida, está tão bom aqui. Crescer dá medo. Você está lá no lugar de comodidade, na zona de conforto, e aí alguém fala, olha, larga isso aqui, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para onde eu te mostrarei. Alguém vem e profetiza, fala, olha, sai do seu emprego e vai e monta um negócio, que eu tenho algo grande para você, e você tem medo. Eu vou falar para vocês, eu não estou em um lugar mais alto, porque sempre fui guiado pelo medo. O medo trava. E Deus insistindo comigo. E o medo trava. Nós temos mais medo de perder. Quando a gente trata de motivações, o ser humano ele age mais em função do medo de perder do que pela recompensa de ganhar alguma coisa.
Se você pega para um funcionário e fala, olha, se você se desenvolver, se você fizer isso, você vai ganhar mais. Ele talvez não se motive. Mas se você falar para ele, olha, se você não fizer isso, eu vou te mandar embora. O cara vira um foguete. As pessoas são mais motivadas pelo medo de perder do que pela motivação de ganhar alguma coisa. E nós, como diz aqui, aquele que não conseguiu o resultado, ele disse, eu não fiz porque eu tive medo. Finalizando. Outro princípio é produtividade. Deus nos chamou para ser produtivos. Ele olhou e falou, olha, eis que o machado está na raiz da árvore. Aquela árvore que não produz bons frutos vai ser cortada, jogada fora. Jesus andando olhou para a figueira, teve fome, quando ele foi, a figueira não tinha produzido, ele amaldiçoou aquela figueira, nunca mais deu fruto. Deus, ele ama a produtividade. Aquele que recebeu 5 foi lá e correu atrás e conseguiu mais 5. Fosse fiel um pouco, sobre muito eu vou te colocar, porque eu vi que você é bom administrador. Olha, eu posso confiar em você. Anda aqui junto comigo. Eu quero que ande junto comigo quem é produtivo. O que tinha 2, a mesma coisa. E o que tinha 1 que teve medo, ele não produziu nada. Então, produtividade é a combinação de todos os princípios anteriores, que são não nos acomodarmos, entendermos que aquilo que nós temos não é nosso, mas nós somos gestores para a glória de Deus, sermos persistentes, não nos acomodarmos, sermos imparáveis, não nos rendermos ao medo. Quando nós colocarmos esse princípio debaixo da luz do Senhor, entendendo lá Salmo 1 que o Dida citou, meditar no manual do proprietário, ele fala, olha, eu quero que você funcione assim, assim, assado. Medita nos ensinamentos, e aí você vai ser como árvore plantada junto a ribeiros, no momento certo, dá o seu fruto. Amém? Amém. Está pregado.